Quando eu venho aqui e falo que petista é uma raça de filhos das putas, não é à toa. Lembra do deputado Paulo Pimenta, do PT? Aquele que tinha o apelido de montanha nas planilhas de propinas da Odebrecht? Aquele que foi designado ministro sei lá do que na tragédia do Rio Grande do Sul? Que não ajudou em porra nenhuma e o Estado sofre até hoje com o descaso do desgoverno da facção criminosa? Ele mesmo. Ontem na CPMI do INSS, talvez ele tenha passado a maior vergonha da sua vida. Limparam o chão com a cara dele. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque o contexto é a parte mais interessante dele. O PT se vale muito disso, do corte, da coisa fora de contexto. Você ouvindo Montanha falar, ele chega a te convencer. Dali a pouco vem o Luiz Lima e o Marcel Van Hatten e acabam com ele. Deixam escancarado o cinismo, a cara de pau, a hipocrisia, a falta de vergonha na cara e expõem o que realmente eles querem. Proteger criminosos, blindar corruptos, esconder cometimento de crimes e, neste caso específico, esconder e tentar defender o principal, o filho do chefe, o menino Lulinha, filho do bandido. Mas deu ruim, deu muito ruim. Bem que eu vou mostrar. Veja este vídeo e me diga se ele quase não chega a te convencer, se esse vigarista quase não te convence. A panela criminosa do Bolsomaster. E é muito importante também que a gente destaque que esse esquema criminoso escolheu 2 candidatos para investir na última eleição. A maior contribuição da campanha de Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais, e a maior contribuição da campanha de Tarcísio, 2 milhões de reais, foi feito pelo Zetel, foi com dinheiro desse esquema criminoso que eles montaram no Brasil. Tudo isso começa, senhor presidente, com um tal de Banco Máxima. Era um pequeno banco lá de Minas Gerais, foi inabilitado pelo Banco Central e começou a tentar, desde 2017, a operar novamente no sistema financeiro. Até que em 2017, esse Banco Máxima é comprado por um cidadão chamado Daniel Vorcaro, que até então ninguém conhecia. E ele conseguiu no Banco Central, 2017, essa autorização para começar a operar no mercado financeiro. Surge aqui o Banco Master. Em 2018, após análise do Banco Central, o Banco Master é autorizado. E em 2019, já no governo Bolsonaro, o Banco Central autoriza o ingresso do Banco Máximo no Sistema Financeiro Nacional. Campos Neto, senhor presidente, presidente do Banco Central, governo Bolsonaro. Aqui é um ponto-chave para a gente entender. Em 2019, o Banco Master entra no sistema financeiro. Um banco com nomes envolvidos em esquemas, já em golpes, em fraude, já eram investigados, inclusive por golpes que eles haviam cometido lá em Minas Gerais. Mesmo assim, recebe a autorização do governo Bolsonaro e do Banco Central, Campos Neto, para operar. E aí inicia a reestruturação, muda a estratégia de negócios. E em 2020, governo Bolsonaro, o Banco Máxima, ainda chamava Banco Máxima, consegue uma CT para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Está aqui a prova, Diário Oficial da União, 2020. Está aqui a prova que foi o governo Bolsonaro que concedeu o ACT para que eles pudessem começar a descontar aposentados e aposentadas. 2021 ainda, senhor presidente. 2021, governo Bolsonaro, presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o Banco Máxima vira Banco Master. E renova o seu ACT com o INSS. Está aqui o Diário Oficial. José Carlos Oliveira, homem de confiança do governo Bolsonaro, do Onyx Lorenzoni, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, concede a eles, então, um ACT já como Banco Master. Nesse momento, o Banco Master já era um Banco Master. O Vorcaro já andava por aí, circulando nas altas rodas, com seus aviões, realizando as suas festas, não sei aonde. E as altas cúpulas aí envolvidas. Quem eram seus diretores? Os ministros do Bolsonaro. Que campanhas ele pagou? A campanha do Bolsonaro, a campanha do Tarcísio. E aí, a campanha do Tarcísio foi paga por eles. O Tarcísio resolve privatizar a empresa metropolitana de águas e energia elétrica. E adivinha quem ganha, senhor presidente? O esquema criminoso que havia sido o maior patrocinador da sua campanha. Logo em seguida, o Tarcísio resolve privatizar a Sabesp. E adivinha quem ganha de novo, senhor presidente? Quem é que compra a Equatorial? O mesmo grupo. O grupo do Vorcaro, eles entregaram as 2 principais empresas do patrimônio público de São Paulo para o esquema criminoso que eles ajudaram a montar. Porque esse esquema criminoso, senhor presidente, e as provas estão aqui, os documentos estão aqui, as portarias que foram modificadas, da mesma maneira que eles fizeram com o INSS, não teria existido o esquema criminoso do Bolsomaster se eles não tivessem mudado as regras, inclusive de fiscalização. Se o Banco Central, comandado pelo senhor Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, não tivesse sido cúmplice do esquema criminoso. Então, as digitais são muitas, as provas são muitas. E aí, senhor presidente, o Banco Central, sob o comando do Galípolo, já no governo do presidente Lula, veta a operação, devido às irregularidades. Então vejam bem, quem concedeu o ACT? Governo Bolsonaro. Quem não renovou o ACT? Governo Lula. Quem permitiu que eles pudessem operar no mercado? Governo Bolsonaro. Quem encaminhou para a liquidação? Quem impediu que a compra fosse feita pelo BRB para dar sequência ao esquema criminoso que vinha sendo alimentado? Está aqui, senhor presidente. Está aqui o documento, a prova. E eu não gosto de fazer discurso sem prova, porque aí vira narrativa. E eu não faço narrativa, eu mostro cronologia. Eu mostro prova, eu mostro documento. E está aqui, para quem quiser questionar. E que os parlamentares estão sendo convidados a desmentir qualquer um desses documentos.
digam que esses documentos não são verdadeiros, que as portarias, que as publicações do Diário Oficial, que eu demonstrei aqui de forma didática, para que qualquer brasileiro e brasileira entenda que esse esquema chama-se Bolsomaster. É o maior esquema de golpe no mercado financeiro que o Brasil conheceu. O Bolsomaster é maior que qualquer outro golpe. Ele foi gestado, criado, protegido dentro do governo Bolsonaro e não existiria se o governo Bolsonaro não tivesse permitido, senhor presidente. Pois não, excelência. Chegou ao desplante de criar o Bolsomaster. Não existiria a corrupção do Banco Master se não fosse o governo Bolsonaro. Grave. Daí vem o deputado Luiz Lima e arrebenta com ele. Obrigado, presidente Carlos Viana. Presidente Carlos Viana, eu desconfio de quem escreveu esse discurso do deputado que me antecedeu do PT seja o mesmo que fez o enredo da evolução do Acadêmicos de Niterói. Porque Acadêmicos de Niterói não foi rebaixado à toa, não. Quem estava na Marquês de Sapucaí, quando você homenageia alguém, você dá ênfase ao homenageado, né? É exatamente essa mesma linha de raciocínio. A sorte do governo do PT é que quem julga o PT é o STF, não é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Senão esse governo já estava rebaixado há muito tempo. Olha aqui, ele fala em Bolsomaster, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem algum consultor do Banco Master, ministro ou ex-ministro do Bolsonaro? Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, consultor do Banco Master. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo de quem? Do Lula, consultor do Banco Master. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de quem, Coronel Crisóstomo? Do Lula, consultor do Banco Master. Agora, todos esses apontamentos que o deputado que me antecedeu fez, e ele julga errado, que foi um crime, que foram erros crassos, sabe quem defende? A esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso ele não faz menção. Ele não faz menção que todo esse início de relação aí de previdência, de descontos, tem também aqui, ó, o governo da Bahia apontado pela jornalista Adriana Matos do Valor Econômico. Vocês vão querer calar também a jornalista Adriana Matos? Silêncio, Jacques por favor. Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Agora, vem falar em culpido, em caso de amor, de paixão. Olha, tá a cara da Acadêmicos de Niterói, que ainda recebeu 1 milhão do governo Lula, através da Embratur, repassado para a Liesa, para financiar uma propaganda eleitoral antecipada, agredindo até evangélicos. Então, cada vez que eu fico aqui, eu me surpreendo. Tem uma escola de arte lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que é a CAL, que é brilhante, que forma muitos artistas. Olha, eu tenho minhas dúvidas se para ser deputado federal pelo PT tem que fazer a CAL em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, porque eles chegam a ser brilhantes. A pessoa que não entende nada, que caiu de paraquedas aqui nessa comissão, se ficar os 15 minutos que eu fiquei ouvindo, ele corre o risco de acreditar. E para passar o trator por cima, o deputado Marcel Van Hatten. A liderança do governo se pronunciar, mas eu espero que, pelo discurso feito até aqui, não há nem dúvida de que vão ser a favor da quebra dos sigilos de todos os envolvidos nessa maracutaia do Master. Não. Esperamos o retorno. Eu deixo a palavra, inclusive, para o líder do governo responder. Presidente, o senhor vai fazer uma reunião, né? Vamos fazer a reunião com os líderes. Vamos participar da Mas eu não preciso de reunião, sua pergunta é uma pergunta objetiva. Não, eu preciso apresentar os requerimentos. Os requerimentos não foram apresentados. Então, Todos aqueles relativos ao Banco Master. Não é Banco Master, é Banco Master. Eu quero saber se o PT está envolvido ou não está envolvido. Você é o Bolsonaro. Precisa fazer reunião depois de todo esse discurso. Não tem problema, Falando de eu sou favorável. Precisa de reunião. O líder do governo está dizendo que o presidente Bolsonaro tem alguma coisa a ver. O pessoal, vamos abrir. Abre o sigilo, nós somos favoráveis. Você Presidente, para a gente garantir a sua. O Tarcísio mandou mensagem, eu autorizo também. O Tarcísio quer que abre. Vota, presidente. Vamos votar o sigilo do Banco Master. Por que o PT está protegendo o Você contrato, gente? já tem os requerimentos, Cecília? Quais os requerimentos lá para ele, por favor? Foram apresentados. Aliás, só não foram votados na vez passada, porque a informação que veio aqui já não teve acordo naquela oportunidade. Agora estão falando tanto que não votam. Presidente, a gente vai analisar os requerimentos, vai sugerir. Não é possível. Vamos sugerir. Tem mais 3 requerimentos. Pois não. E aí a gente pode analisar. Analise aí, por gentileza. O Rolando Lero voltou para ser reunião. E já começa por aqui, presidente, porque veja bem, o que nós estamos pedindo? Que seja quebrado o sigilo bancário da empresa Banco Master. Aí eu pergunto, o líder do governo não quer quebrar o sigilo do Banco Master? Que seja quebrado o sigilo bancário do senhor Augusto Ferreira Lima, que ele citou umas 4, 5 vezes aqui como corrupto. Já foi quebrado esse. Aí não quer que seja quebrado o sigilo bancário? A convocação do senhor Augusto Ferreira Lima, que foi CEO do Banco Master. O governo, o PT não quer que seja convocado o senhor Augusto Ferreira Lima. Que sejam encaminhados a esta comissão parlamentar de inquérito os relatórios de inteligência financeira do COAF relativos ao Banco Master. O PT não quer. Não quer que seja quebrado o sigilo bancário do Banco Master e também esses RIFs. Mas vão querer condicionar aqui, tô ouvindo o papo de bastidor. Isso é um absurdo, presidente. Querem condicionar a política a algo que eles mesmos disseram aqui, relator. Que era flagrantemente caso de corrupção e nós concordamos. Oh, meu Deus do céu. Estão querendo condicionar a quebra do sigilo do Banco Master a requerimentos políticos, senador Rogério Marinho. Pra ver como o PT age. O PT não quer combater a corrupção. Vive dela. Vive dela. Vive da mentira. Querem proteger o Banco Master. Olha só, aqui estão na CPMI e do INSS. Não teve assinatura de deputado federal petista na sua propositura. Um único senador votou pra CPMI do INSS que é afiliado ao PT. Senador lá do Espírito Santo. Aí, pedimos a prorrogação. 175 deputados federais assinaram. 29 senadores assinaram. Sabe quantos do PT, senador Carlos Viana? 0. Os deputados, aliás, do PT que estão aqui têm a oportunidade, até o fim dessa reunião, de assinar o requerimento de prorrogação proposto pela deputada Adriana Ventura, já tem a assinatura, já levou a assinatura do senador Carlos Viana, do deputado Alfredo Gaspar, tá lá a deputada Adriana, perdão, a do senador Rogério Marinho, tá lá a deputada Adriana Ventura, pedindo pros deputados do PT assinarem e não vão assinar pra prorrogar a CPMI. Eles não vão assinar, não vão assinar. Ó, presidente, ao vivo e a cores. O PT não quer prorrogar a CPMI do INSS, sabe por quê, ó? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Chegou no chefe da facção criminosa, no chefe da máfia. Aqui, ó. Chefe e chefinho, né? Tem o chefão, chefe e chefinho. Tem de tudo. E tem o operador financeiro. Vorcaro. O banco da máfia.
O que essa gente não entende é que nós não temos bandidos de estimação. Se tiver que investigar Paulo Guedes, Campos Neto, Tarcísio, Bolsonaro, qualquer um que se investigue. Mas na hora de aprovar a quebra do sigilo bancário do Banco Master, na hora de abrir a CPMI, na hora de prorrogar o prazo da CPMI, na hora de convocar o filho da puta do Lulinha e todos os envolvidos, o PT, o Partido dos Traficantes, vota contra. Narrativa eles têm, mas é só isso que eles têm. O recorte do que o Montanha disse é o que vai abastecer as redes deles hoje. A culpa é do Bolsonaro. Como sempre. Por isso, temos que desmascarar, temos o dever de desmascarar esses malditos. Essa facção criminosa tem que ser varrida do país e compete a nós fazer isso. Me conta aqui nos comentários, esse Pimenta ou Montanha, como você preferir, é muito do filha da puta ou é um grandíssimo de um filha da puta? Gente, existem pessoas que têm caráter, pessoas que são enganadas por essa quadrilha que ainda votam nele. Saiu pesquisa ontem e você achar, só de pensar que esse filho de uma puta do Bandilmo tem mais de 40% de intenções de votos, é de fazer cair o das calças. Ou esse Brasil tem muito vagabundo, muito pilantra, muito bandido, ou tem gente muito mal informada. Eu quero acreditar que tenha gente muito mal informada, por isso nós temos o dever de vir aqui e informá-los. Isso é uma quadrilha, isso é uma facção criminosa. Eles estão a serviço dos poderosos, dos banqueiros, dos milionários, dos bilionários. Eles defendem toda essa corja de vagabundos que está no Supremo. Eles se blindam, eles se defendem. É só para isso que eles estão lá. Você acha que eles vão querer que se chegue à raiz do problema do que esse Banco Master causou? Ou do roubo dos velhinhos do INSS? Você acha que eles estão interessados em prender o careca do INSS e todos os envolvidos? É óbvio que não. Cai todo mundo, o Luladrão, o filho do Luladrão, o Lewandowski, o cabeça de piroca, Toffoli, cai o governo, cai todo mundo. Nossa obrigação aqui é fazer com que eles caiam. E eu, como nunca te pedi nada, por favor, deixe um like no meu vídeo, se inscreva no canal, se possível, compartilhe, comenta aqui embaixo o que eu te perguntei agora há pouco. Valdir Palma, até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço.